Oi, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Andrea. Algumas pessoas aqui desse canal já me conhecem pelo meu outro perfil da Arter Artesanatos e Reciclagem, mas hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho. E hoje eu vou estar limpando meus morangos. Meus e do resto do pessoal da família aqui, que meu filho, meu marido, todo mundo trabalha um pouquinho no morango. E chegou a época da limpeza. Então, vocês olhem esses pés aqui, como estão bem lotados. Tem folha seca, tem bastante coisa para fazer. Então, eu gosto de usar um podão. Eu não estou usando luva, tá muito quente, muito quente aqui. Agora, nesse momento, deve estar uns 28 graus dentro da estufa. Mas o normal aqui, hoje à tarde, ela deve ter passado os 40 graus. Então, tem que trabalhar nela bem cedo ou bem no final da tarde, como agora. Agora deve ser umas 6 horas da tarde. E o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma limpeza. E uma das coisas mais importantes é tentar achar aquele caroço que fica do pé velho. Aquele pé que vai secando, a gente foi tirando. Talvez tenham pessoas que vão explicar diferente. Vamos dizer assim, eu tenho a experiência de limpar, mas aquela parte científica de falar para vocês os detalhes de como chama aquele caroço, aquela raiz velha que fica, isso eu não tenho. Para mim é uma raiz, um caroço que fica aqui dentro. Então a gente tem que procurar se o pé em volta tem aquela raiz que ela vai ficando morta e seca. Tem que pegar um podão, uma ferramenta como essa aqui, e tentar retirar, cuidando para não cortar o cano do gotejo que tá aqui, ó, aqui na minha mão. Então, é um cuidado, senão vocês vão ter que trocar. Aqui esse saco mesmo que eu tô fazendo a limpeza, esse slab, ele tá seco porque não foi aguado ainda. Daqui a pouco eu vou ligar a bomba. Mas a gente faz esse trabalho aqui, a gente rasga um pouco o saco. Se quiser trabalhar com uma tesourinha, cortar em volta, melhor. A gente vai tirando esses talinhos secos, ó. Aqui tudo é limpeza. Vê se tem folhinha doente. Aqui tem um desses caroços que eu falo. Eu vou tentar arrancar ele. Bem chatinho de tirar, ó. Isso aqui que eu tô falando. Deixa eu ver se tá aparecendo. Vocês viram, ó, é uma raiz seca que vai apodrecendo e que não deixa a raiz da muda nova, que aqui tem uma mudinha nova, ela seguir desenvolvendo. Então a gente tem que limpar bem. Esse morango aqui é São Andréas, então por ser um São Andréas a gente consegue manipular bem ele, mexer na volta. Essa mudinha aqui eu tirei, deixa eu ver se mostra melhor. Eu tirei o máximo daquela palhinha, ela tá limpinha, é uma muda nova. Agora eu vou pegar um pouco mais essas aqui que são mudas mais velhas. E a palha é muito importante. O que acontece na palha? Quando aparece uma lagarta, insetos, alguns vão se esconder embaixo dessa palha. E aí a gente vai fazer o tratamento no morango, vai fazer tudo certinho. No final, o que vai acontecer? Quando passar o tempo, o bichinho que estava escondido ali embaixo, ele vai sair novamente e vai seguir fazendo estrago. Então, pelo menos, eu tenho essa consciência que a palha não é uma coisa boa de deixar. A limpeza tem que ser muito bem feita. Primeiro que não vai pegar melhor o tratamento, vai produzir melhor, porque as raízes vão encontrar o substrato. Porque quando a gente levanta e retira um pouquinho assim dessa palha de baixo e limpa bem, vocês vão notar que embaixo tem umas raizinhas. Eu não sei se eu tô conseguindo mostrar bem, porque como eu tô trabalhando e o espaço aqui eu tô prendendo o celular entre as madeiras que ficam entre os slabs, eu não consigo mexer muito nele. Então,
Mas eu vou tentar mostrar o que eu consigo e falar sobre o que eu tô fazendo. Agora que eu tô tirando bem as folhas secas. Aqui na minha região tem alguns produtores de morango que eles têm o costume nessa época, para poder tirar férias e não ter que trabalhar muito na estufa, eles fazem uma poda drástica. Eles vêm, podam toda a folha do morango e fazem tratamento que tem que ser feito e depois eles deixam que o morango rebrote. Nós aqui a gente não faz isso. A gente faz essa limpeza. Esse pé aqui que eu limpei, ele não tem aquele caroço, não tá mostrando. Eu toquei em volta bem da planta, a gente passa o dedo, não tem. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou puxar um pouco do substrato pro meio. Como eu separei um pouco a planta aqui, agora eu vou tirar a terra que tá embaixo do gotejo e puxar para o meio. Vou proteger as raízes da planta. Tudo isso são coisas que a gente tem que fazer. Às vezes o saco do slab que a gente comprou, gente, às vezes dá uma travada na língua porque eu tô falando com vocês e estou fazendo força para retirar alguns talinhos desses que estão ali embaixo, tão firme. Então, uma das coisas assim, às vezes a gente vai aterrar o morango em volta que a gente limpou, mas o slab tá muito vazio, não tem o suficiente. Ó, essa planta aqui eu já vou excluir, ó. Não tem raiz para replantar. Ó, tem, ó. E tava solto em cima de um daqueles caroços. Aí não vai dar certo, não tem como aproveitar. Vou tentar virar mais para cá para ver se mostra melhor aonde eu já estou trabalhando. Ó, aqui tá minhas mãos. Já vou trabalhar aqui. E aí, se não tiver substrato suficiente aqui embaixo para cobrir a planta, ó, vocês notem aqui. Deixa eu ver, ó. Aqui eu puxei bastante substrato, tá aqui na minha mão. O que a gente faz? Tem que trazer um baldezinho com substrato e ir completando. Isso é uma coisa bem importante. E a gente sempre cuidar para não deixar as raízes expostas. Principalmente como essa minha estufa aqui, que ela já está indo pro 3º ano. E como que eu consigo ter o morango do 3º ano produzindo e não ter que trocar a muda? Porque a gente faz essa limpeza, a gente retira o caroço. Aqui vou retirar o outro, ó. Isso aqui eu vou tirando e deixo a muda nova. Aquela muda que tá produzindo, aquela muda que já tá botando flor. Abro a planta para que a planta não fique excesso de muda. Por quê? Porque tem que arejar. Aquele pezinho que tem fruta eu vou limpar e deixar a fruta. Aqui mesmo tem umas frutinhas miudinhas. Porque já é fim de safra, né? Tá na hora da limpeza e aí as pontas de cacho começam a ficar pequenas, tem excesso de muda. Mas isso aqui eu não vou botar fora. Isso aqui depois a gente vem colhendo, faz geleia, faz suco, congela. Tem um mercado muito bom para essa fruta pequena, que não vai para bandeja, não vai para a gôndola do supermercado, mas tem um comércio bom, tem muitas pessoas que correm atrás por causa do valor dela, para suco, para geleias, é vendido mais barato. Geralmente no substrato vem uva junto. Isso aqui é um trabalhão, tem que tirar daqui do meio. E no substrato vai várias coisas misturadas, e às vezes vem substrato e vem muita samambaia, muita buva. E isso, por mais que a gente vai tirando, vai chegando lá pro final da safra, essas coisinhas vêm vindo. Então vocês vão vendo, ó, vai abrindo, ó, vai arejando a planta,
tirando sempre com o máximo da palha, ó. Aqui tem muita palha, tem que sair. E hoje a gente começou a trabalhar nessa estufa. E aqui, assim, essa época, o morango do chão, que é plantado no solo, aqui na minha região ele parou. Já não tem mais, não se encontra. Então é a hora da gente cuidar bem da estufa, fazer uma limpeza boa, porque ela vai voltar com força, vai se tratar, fazer adubação, fazer tudo tem que ser feito. E aí ela volta numa época boa que o morango está muito valorizado. Então essa é a vantagem da gente cuidar. E a gente trabalha o ano inteiro nela, mas essa limpeza firme que a gente faz daqui até março é uma limpeza que a gente, vamos dizer assim, valoriza. A gente tem mais gosto de fazer, porque sabe que o resultado vai ser bom depois na hora de vender o morango. Tem vezes que a gente trabalha, passa calor, quando chega na hora o morango não valeu nada, como muitas coisas. Mas essa agora é aquela que a gente vem com gosto trabalhar, vale a pena, porque vamos dizer assim, o suor que a gente largou dentro dessa estufa, tem horas que a gente está trabalhando e parece que vai desmaiar do calor. Hoje a gente saiu daqui 11 horas da manhã, em pleno verão, imagina 11 horas da manhã com sol. Eu acredito que nós estávamos 45 graus para mais, mas valeu a pena o esforço. A gente trabalhou o máximo possível, descansou umas horas agora na tarde e agora no finalzinho da tarde eu voltei. Eu vou tentar pausar o vídeo e mostrar para vocês o que acontece quando entope um gotejo. É um sério problema. Aqui nesse saco eu troquei de posição, nem terminei direito esse slab aqui, mas eu troquei a posição do celular para vocês verem. Isso aqui, ó, tá bem seco, aqui tá entupido o gotejo. O bom, como ele tem uma emenda aqui, não sei se dá pra ver, ó, vai dar pra trocar ele sem ter que trocar toda a extensão da carreira. Olha aqui o que acontece, ó. Fica tudo seco, tem que estar sempre atento aos gotejos. Então agora é limpar o máximo que pode dele e vir e trocar toda essa ponta aqui, da onde eu tô trabalhando, a gente retirar para poder recuperar essas mudas. É uma judiaria, mas acontece muito, é comum na estufa, porque vai ficando resíduo de adubo e mesmo a gente cuidando, abrindo as torneirinhas lá no final da carreira, quando a gente menos espera, tem um aqui que entupiu. E aí a gente tem que fazer a troca. Alguns carreiros aqui, se entupir, tem que trocar tudo. Não tem conversa, tem que tirar tudo. Mas esse aqui, no momento, é só essa ponta aqui que vai ser trocada. Aqui, ó, morreu um monte de pezinho. Não aguentou o calor, não tinha água. Vamos botar assim que estressou a planta. Aí. Tá tentando sobreviver, tem um pouquinho ainda em volta. Vamos tirar o caroço que tá embaixo. E vamos seguindo a limpeza. E depois tem que chamar alguém para trocar, que esse não é meu serviço. Gente, quem nunca trabalhou na estufa, é um serviço muito bom. Olha, isso aqui tudo sai. Vocês devem estar olhando eu trabalhando na terra com a unha pintada. Como tem o outro canal, eu preciso estar com a mão limpa. Mas às vezes tem que parar de gravar porque não tem mão. Porque quem grava em perfil de artesanato, a coisa mais importante é as mãos. Aí vocês imaginem uma colônia que lida com morango, que lida com a terra, que limpa a estufa.
Depois a gente vai lá e tenta gravar. Não dá certo. Mas vamos indo, vamos fazendo o que dá. Eu gosto de gravar para esse canal, fazia tempos que eu não gravava. Às vezes eu boto conteúdo do meu marido, às vezes eu boto conteúdo que eu gravei, mas geralmente sobre as estufas sou eu que trago conteúdo. Mas não pense que eu cuido sozinha das estufas. Aqui, para cuidar, deixa eu fazer as contas de quantas estufas tem. 2, 4, 6, mais uma lá em cima, 7 estufas. E mais o morango do chão que a gente planta também. A gente trabalha entre 3 e às vezes falta a mão. Que eu garanto assim, ó, quem quiser ter uma estufa, uma das coisas que tem que ver é a mão de obra. Quantas pessoas vai ter disponível para trabalhar? Porque tem que ter aqui dentro uma pessoa o ano inteiro, mas o ano inteiro mesmo, cuidando. Aqui em casa a gente tem uma divisão. Um cuida a água. Eu vou pausar um pouquinho para trocar o telefone de lugar. Eu ia dizendo que aqui a gente tem uma divisão. Um cuida a parte da água, adubo, o controle dessa parte que é mais complicada. Tem que estar sempre cuidando. E se todo mundo mexer no adubo, no final não vai dar certo. Então, um só cuida da parte do adubo. Da limpeza, geralmente é 2 cuidando. Quando o terceiro tem tempo, ajuda também. Mas geralmente são só 2 cuidando da limpeza. Uma parte do ano, um sozinho, dá vencimento das 6. Quando a gente faz a limpeza boa, aquela limpeza que aguenta mais tempo, que aí é só tirar a folhinha e manter a retirada do cacho, aí um só mantém elas. Gente, eu vou pausar para modificar a posição do celular.